Olá, espectadores da TV Zoom. Esse é o podcast especial do World Creativity Day, o Dia Mundial da Criatividade, uma realização da Nova Friburgo Mais Criativa em parceria com a Organização Mundial da Criatividade, com o apoio da TV Zoom e da ACIANF, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. No episódio de hoje, a gente vai estar aqui falando sobre o que é esse grande evento colaborativo de criatividade, o WCD. A gente está recebendo aqui a Bianca Mota, que foi quem trouxe o WCD para Nova Friburgo, a primeira edição em 2024. Estamos aqui com o Marcelo Verli, que foi quem liderou a edição 2025, né? Também seguindo esse legado. Esse ano eu sou o líder da edição 2026 e estamos aqui em plena execução dessa programação. Hoje é o segundo dia. Amanhã a gente tem ainda, no dia 23 de abril, o último dia da programação. Então, no meio dessa confusão toda, a gente está aqui ainda gravando um podcast e trazendo aí para vocês muita informação, história do que é o WCD. Vamos falar de legado, de como um evento desse impacta a cidade, o que a criatividade representa para Nova Friburgo e o que ela pode ajudar a gente ainda de construir de possibilidades de futuro. Então, para começar, Bianca Mota, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Muito boa tarde no meio dessa confusão toda, né? Boa tarde a todos em casa, para quem está assistindo. Boa tarde, Marcelo. Eu sou Bianca Mota, designer de formação. Vim para cá, para Friburgo, em 2024 mesmo. E o WCD foi uma consequência muito natural na minha vida, porque eu já tinha participado de outras edições como inspiradora, em outros momentos, inclusive na pandemia, né? Fui inspiradora, a gente fez o evento de forma remota, então foi muito bacana. E só para o pessoal entender, quando começa o WCD? Ele surge quando? Não, ele já tem, acho que pouco mais de 8 anos de execução, se eu não me engano, tá? 8 anos, né? A data comemorativa, ela veio antes, né? Ela veio, já tem 10 anos, é uma data brasileira, é uma data que foi convencionada na ONU como Dia Mundial da Criatividade e perdurou, virou feriado também, enfim. Então, antes de você continuar, Marcelo Verli, bem-vindo. Olá, Beto. Olá, Bianca. Prazer estar aqui com todos vocês. Realmente uma edição que cresce a cada ano, né? A gente teve um trabalho importante da Bianca como precursora trazendo essa proposta para Nova Friburgo. Até então, e eu particularmente me considero uma pessoa informada, eu nunca tinha nem ouvido falar, né, desse evento. Então a Bianca traz a proposta, ela é acolhida pelo Sebrae, pela Fernanda, enfim, e aí uma série de desdobramentos. Eu fui inspirador na primeira edição. E na segunda edição, que eu nem assim, me planejei para ser líder, enfim, acabou acontecendo e a gente conseguiu fazer conexões importantes, tanto aproveitando toda a experiência que a Bianca já tinha desenvolvido, quanto conectando lideranças como você, por exemplo, que já tinha uma experiência vasta no campo da economia criativa na cidade. E contamos com um grupo de voluntários muito interessante, né? Existem voluntários que estão desde a primeira edição, né? Estiveram juntos com a Bianca, estiveram comigo, estão contigo, enfim. Então é realmente um movimento. É um evento, obviamente, né, de 21 a 23, com todas essas características, mas nós temos conseguido construir mais um movimento do que somente, propriamente, um evento, que também tem a sua importância. Com certeza. Então tem sido uma experiência muito positiva. Então, só pra gente entender, e você, como é que você descobriu o WCD? Como é que foi isso? Foi na internet? Como que isso chegou pra você? Porque, né, eu ouvi falar com você, eu ouvi falar com você, ou seja, você foi profética. É muito curioso, porque o WCD, ele é um evento que eu sempre admirei muito, né? E eu só via nas redes sociais. Até que um dia ele aconteceu em campus e eu fui convidada para ser inspiradora. Isso em que ano? Foi Era pandemia? no ano da pandemia. 22, 23? Isso, acho que foi em 22, se eu não me engano. E foi um movimento assim... Aí você vê o quanto, né, que a gente depende das relações humanas, né? Porque a gente estava num momento muito difícil, muito delicado, e ainda assim a gente viu o quanto é importante falar sobre criatividade nos seus mais diversos segmentos. Sim. Então isso foi muito importante. E a partir dali, eu sempre fui muito entusiasta, não só do movimento, né? Mas também porque eu sou designer de formação. Então, digamos que criatividade sempre teve como mote na minha vida, ponto.
Você trabalha, digamos assim, na indústria criativa há muito tempo. Há muitos anos. Eu tenho de formação, eu tenho 20 anos. Então, né? Então é tempo. E você já tinha participado de outros eventos de criatividade? Ou seja, a rede criativa você já fazia parte de redes? Já fazia parte de movimentos que tinham assim, inovação como mote. Né? Mas inovação e criatividade são termos muito correlatos, né? Um depende, junto, né? Eles dependem um do outro, eles vivem muito em simbiose, né? Um depende do outro. Pelo menos eu enxergo assim, né? Quando a gente estuda também no design é assim. Design, inclusive, é considerado um processo para que você obtenha resultado através da criatividade, né? Você inova porque você incrementa, porque você melhora, porque você subverte, enfim. Mas eu me descobri, assim, também uma pessoa que pode falar sobre criatividade com outras pessoas, digamos... De outras áreas, falando sobre o pensamento projetual, que é a minha área, que é a minha expertise, né? Muito legal isso, né? Que aí, quando a gente fala de design, as pessoas imaginam que design é uma coisa muito distante, quando não, né? Ou muito técnica, né? Muito fria, Não. É um pensamento organizado, ordenado, que você utiliza em processo, você utiliza para você planejar, você utiliza para melhorar a modelagem do seu negócio, para você pivotar. Pivotar, para quem está em casa não sabe, pivotar é quando você muda alguma condição, algum aspecto do seu negócio ou muda completamente de ideia. Depende, né? Mas, grosseiramente falando, é assim. Então, fui participando das edições e chegou no momento que eu fui convidada para ser líder. Fui lá em Campos convidada ainda. E indicada. Isso lá em Campos. Lá em Campos. Aí, quando eu vim morar aqui, eu falei assim, cara, não faz sentido nenhum eu morar aqui. E ser líder em Campos. Não faz sentido algum. Aí eu fiz lá na época, eu não sei como que está acontecendo agora, mas na época eu passei por um processo seletivo, né? Foram 5 entrevistas, foram formulários, né? Eles analisavam muito o perfil da pessoa para poder participar. Então foi bacana, porque assim eu fui conhecendo também as pessoas que faziam parte do processo de, digamos, de impulsionamento do movimento, né? Conheci o Du, conheci a Bianca Flores, conheci a Ana Carolina, que foram pessoas que... Toda essa galera da Organização Mundial da Criatividade, né? Pessoas que são envolvidas diretamente na organização, gestão, né, do movimento global, assim, né? Isso. Foi bem bacana esse processo. E você, Berlia, como é que é aí? Aí tá, você fala um pouco aí, como é que você chega nesse mundo da criatividade, da inovação, porque você também é um grande articulador de tudo isso, né? Do cenário, enfim. Então, assim, como é que isso foi entrando na sua vida e como é que, né, isso foi te conduzindo aí para estar também envolvido hoje aí com a Organização Mundial da Criatividade, WCD e, enfim, ecossistema de inovação? Rapaz, isso vai dar para fazer uma tese aí. Não, mas vamos resumir, né? É um programa de 1 hora aqui. Não, né? Na verdade, assim, eu nunca tinha ouvido falar nesse tema, né? E eu sou uma pessoa muito aberta à inovação, a temas, né, que contribuam, né, para o fortalecimento do nosso território, da nossa cidade. E aí, quando a Bianca traz essa proposta de 2024, que a gente se depara, né, com... E confesso a você que eu não tinha ainda amplitude. No momento que você assume como líder, você passa a ter uma visão mais ampla, mais muda profunda, tudo. A gente vai falar disso daqui a pouco, porque muda tudo. Exatamente. Né? Uma coisa é então, você participar assim, do evento, tá ali, outra coisa é você... Fiquei empolgado com a proposta, que eu pude contribuir na primeira edição, tanto abrindo portas, quanto também como inspirador de uma atividade, enfim. Mas assim, eu não aspirava à liderança em 2025, até porque eu tenho, né, minhas dinâmicas próprias. Até que eu recebo uma ligação do pessoal da ARP, né, perguntando sobre a possibilidade da gente de alguma forma contribuir, né, porque a ARP tem se fortalecido como território criativo. E aí foi muito interessante que eu treino assim, 3, 4 vezes por semana, mas eu não gosto de bicicleta ergométrica, né? Mas a gente tem que fazer cardio, né? E aí o contato do pessoal do WCD, foi o Du, né, o Luiz Eduardo. O Luiz Serafim, ele... Luiz Eduardo Serafim. Agora que eu descobri porque ele é Du. Luiz Eduardo Serafim, até intuí aqui. Eu estava chegando para fazer bicicleta e ele começou a interagir comigo, eu fui respondendo, aí, quer dizer, o tempo ali que eu ficaria 40 minutos, eu senti que eu fiquei uns 4 minutos com a mente ali atenta. E aí foi designado, então, liderança e começamos um trabalho, aproveitando tudo que a Bianca já tinha estruturado, né? Inclusive profissionais, voluntários, que até hoje permanecem atuando. E mergulhei no que, para mim, é um grande diferencial, né? O curso de formação em liderança criativa. Né? Que você, às terças e quintas, você tem essa formação, na terça-feira mais teórica, na quinta-feira mais prática. O Mantenedor é exatamente a instituição que fomenta a formação em liderança criativa do líder local.
E aí foi ampliando. E eu confesso a você que a minha visão sobre criatividade se amplificou bastante. A própria economia criativa, de certa forma, eu, como agente político na cidade, a gente aprovou uma legislação no início dos anos 2010, enfim, contribuindo para que houvesse ali, naquele movimento do Instituto Serrano de Economia Criativa. Sim, o primeiro seminário de economia criativa. Mas isso meio que se perdeu, né? Sim. Pelo menos no debate público. Então, a gente visualizou como uma possibilidade de retomar e Retomada reincluir. da agenda, né? E acho que a sua figura surge na edição de 25 como alguém que tem essa compreensão mais ampla e com isso consegue facilitar a nossa diversificação de atividades e até mesmo capilarização, porque a gente foi para São Pedro, foi para Lumiar, foi para a usina cultural, e isso acabou gerando uma visibilidade maior ainda, né, além do que a Bianca já tinha feito, e conseguimos obter um resultado bem interessante também, e fortalecendo o posicionamento da cidade e da própria ARP, né, como território criativo. Eu acho legal a gente falar isso, porque às vezes as pessoas, principalmente quem está assistindo a gente, que às vezes está ouvindo falar disso a primeira vez, né, entender que não é só um evento, né? O evento é a culminância de toda uma articulação, de todo um movimento que envolve, né, vários setores da sociedade, envolve o terceiro setor, envolve a iniciativa privada, o poder público, né? Pessoas de um modo geral, né, criativos, digamos assim, o setor criativo da cidade aí, que tá os empreendedores, né? Então, assim, não é só um evento, né? A gente não está aqui fazendo um evento, né? Tem esse programa de formação de liderança, então cada um de nós que está passando por ali também, a gente vai ao mesmo tempo também tendo um nivelamento de compreensão dessa temática, então a gente vai criando uma rede também de lideranças, vai multiplicando isso, né? Então acho que isso é muito interessante e é o diferencial do WCD e é o que muita gente pergunta, né? Mas tá fazendo isso por quê, né, cara? Por que tá fazendo isso? Porque assim, a gente não ganha um cachê, não ganha um prolabore, não ganha um salário, a gente ganha um curso de formação. Isso. A gente, o líder, né? A liderança, né? Claro, as pessoas que participam, seja como for. Hoje eu tava falando isso com o pessoal, né, de manhã. Porque o pessoal vem assim muito... eu sou produtor cultural e produtor de evento há 25 anos. E, claro, né, você vai ganhando experiência ao longo da vida. E vir fazer o WCD, ele é totalmente diferente do que fazer um evento profissional como produtor. E no início eu tive um tempinho ali para virar a chave. Quando eu virei a chave, foi um salto para mim de como eu ia conduzir o processo. Acredito que para vocês também, né? Apesar de vocês não serem produtores, mas quando a gente entende como é que o processo vai se dar, isso vira uma chave, né? E hoje eu estava falando isso com o pessoal, assim, porque é muito interessante que o pessoal vem voluntário. São pessoas que não têm, pelo menos esse ano, né? Acredito que no ano de vocês também, não são pessoas profissionais de produção de evento, produção cultural. São pessoas que se apaixonam por esse movimento com propósito, elas vêm colaborar. E elas entram num nível de comprometimento e de cobrança de resultado que é como se elas fossem profissionais. Sim. E aí hoje eu tava falando com o pessoal, assim, o pessoal tava assim... Ontem, foi o nosso primeiro dia, foi incrível, assim, os inspiradores saíram felizes, né? A gente vê a satisfação das pessoas, todo mundo relata melhora na saúde mental, conexões. E eles hoje estavam assim, não, mas ontem, não sei o que, se criticando, né? Eu falei, gente, olha só, isso aqui é sobre experimentação e aprendizado, né? E eu queria que a gente falasse um pouco disso, assim, né? Como que esse movimento todo também é um espaço de formação, né? Formação tanto pra gente, né? Que tá ali meio de articulador, de frente desse movimento, quanto para as pessoas que vêm participar, né? Porque eu acho que esse que é o grande valor, né? É um espaço onde a pessoa pode experimentar uma atividade que talvez ela só tenha no campo da ideia, é um espaço onde ela pode desenvolver aprendizados de... Por exemplo, hoje teve um inspirador que ele achou que ele ia falar para um público de empreendedores 30, 40 a mais, e ele falou para jovens. E aí eu falei para ele, olha, talvez esse seja o seu nicho, e super funcionou. Estudantes que ouviram ele falar sobre a criatividade para empreender e adoraram, foi super legal. Ele também se surpreendeu de ter falado para jovem, né? Foi o Gilvan, um abraço aí pro Gilvan. Ele saiu super feliz e eu falei, então, talvez você esteja descobrindo que o seu nicho seja falar para jovens. Né? Então, quer dizer, é um espaço também de experimentação e de aprendizado, né? Sem dúvida. Na verdade, o conceito do lifelong learning, ele permeia todas as nossas atividades. Né? Quem tem a predisposição para o aprendizado contínuo, quando se depara com uma plataforma como essa do WCD, mergulha e sai diferente. Né? Como você falou, vira a chave, até porque não é só algo teórico, né? Eminentemente prático, tanto que a própria titulação do líder curso, né? Depende da entrega do evento. O TCC, o TCC é a entrega do evento. Tudo bem que a gente fica tanto quanto desesperado à medida que o tempo vai se aproximando, a gente não tem as ferramentas de cobrança, não tem as ferramentas de cobrança que um empreendimento privado. Eu me lembro, Beto, como se fosse hoje aquela palestra da Mariana Pietro durante o evento do ano passado, a Mariana falando da complexidade do evento, né, as diversas áreas. Aí eu olhei para o Beto assim para trás e falei, caraca, a gente fez isso tudo
voluntariamente. E assim, aí tem um mérito ainda maior para a Bianca, que a Bianca vem de uma outra cidade, vem para Nova Friburgo, traz a proposta do evento. À medida que ela vai conhecendo as pessoas, ela vai organizando o evento. Mas vamos falar aqui do tamanho do desafio. Você fez o WCD com quantas pessoas? Diretamente com você? Pensando assim, voluntário, uma equipe que chegou e falou assim, Bianca, nós vamos fazer com você. Voluntário vamos contar somente nos 3 dias. Quantos? 7. O resto você fez? Com a defasagem... Não, minto. Foram ativos mesmo 7. Então a gente está falando de você e mais 7 pessoas fazendo... Nos dias do evento. Então, no pré-evento você fez praticamente sozinha com apoio e tal, mas assim, você fez... Então eu ia nas reuniões, eu fazia articulação, muitas vezes o Marcelo ajudou também, colaborou. A reunião do conselho, vai ter reunião do conselho aqui, vai lá, fala do WCD. Fui te ajudando a fazer esse network. Isso. Né? Aí Fernanda, vai ter reunião em tal lugar assim, vai em tal lugar. Fernanda, para quem não conhece, a gente está falando da Fernanda Gripe, né? Porque a gente está falando para outros municípios também, além de Nova Friburgo. Coordenadora Regional Serrana 1. Isso, coordenadora do Sebrae Regional Serrana 1, que compreende os municípios de Cachoeiras de Macacu até Madalena. É legal a gente falar porque tem vários municípios que estão assistindo a TV Zoom aí, né? Que bom, participem. Uma rede de TVs, então esse conteúdo vai circular também. E é até legal, a gente depois vai falar isso, como que você pode levar o WCD aí para sua cidade também. Sim. Então foi um desafio muito grande, porque eu cheguei aqui, eu conheci Fernanda no mesmo dia que eu conheci Marcelo. E Fernanda, eu tinha um pitch de 5 minutos. E nesse dia eu fiquei muito, assim, nervosa, porque eu sabia que eu tinha são 5 minutos para você falar do WCD. Vamos, vai lá, faz. E eu lembro que eu tava no computador, quando eu olhei o relógio, era 2 minutos e 27. Fernanda, não, vamos fazer. Aí, aquela sensação assim, todas as fichas caem ali, né? Porque você sabe... Você tem, assim, a dimensão do processo. Só que, quando a gente está no processo, aí eu falei assim, meu Deus do céu, que loucura minha. Eu sou uma pessoa muito maluca. Mas eu fui fazendo, e foi, ao mesmo tempo do desespero, também foi muito agregador na mesma esfera que foi desafiador. Porque você lembra de quantas atividades você teve nesse dia? Foram 78 atividades. Olha a loucura, hein? 78 atividades. Olha a loucura. E foi assim, tete a tete, falando para as pessoas, mas o que é? Assim, eu acho que hoje a compreensão, e isso é o legal do evento, ele vai evoluindo, né? Porque eu, por exemplo, quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém e tal, eu ficava assim, poxa, eu tinha que ter uma equipe. Eu por exemplo, não saí em jornal, revista, tá? Não, mas imagina como é que você ia conseguir fazer assessoria de comunicação, como é que você ia fazer... Eu fazia comunicação, eu fazia as postagens, eu fazia canal com a imprensa, e release, vambora, e fazia chamada ao vivo. Você literalmente chegou quando tudo era mato e com a foice cega, né? Foi a metáfora mais bacana que você usou. Trabalhou pesado, né? Mas assim, foi muito gratificante, porque eu tenho certeza que essa contribuição que Nova Friburgo deu, ela é muito atípica dos outros municípios. Sim, a cidade aqui... eu não estou falando isso para puxar sardinha. Não, é verdade, tá? É verdade. A gente tem um diferencial, por exemplo, eu que estou na terceira edição, fazendo parte lá da rede com outras 45 cidades do Brasil nesse momento, né? 6 cidades em Portugal, Ilha da Madeira. Sim. Eu fico vendo que são pouquíssimas as cidades que conseguem os apoios, e o nível de articulação que a gente aqui consegue por adesão da cidade, dos parceiros. Sabe? Tem um diferencial, sorte, né? Porque foi por conta do WCD que eu consegui também, digamos, mostrar meu trabalho. E é uma ponte muito bacana para quem está se inserindo no mercado. Aqui as pessoas não me conheciam, não conheciam o que eu fazia, não sabiam como que eu fazia. E eu comecei a trabalhar internamente no Sebrae, então isso foi um movimento muito fluido. Facilitou também um pouco. Não, e é engraçado, até vou falar isso, porque às vezes, por exemplo, isso, todos nós três passamos isso, porque nós somos pessoas muito engajadas em movimentos, a gente também, todos nós três aqui, a gente tem processos constantes de aprendizado, de formação, então a gente vai se desenvolvendo, né, intelectualmente, profissionalmente, e aí você naturalmente vai sendo convidado a ocupar espaços, cargos, funções, trabalhos. E as pessoas acham assim,
então por isso que fez o WCD. Não. Eu fiz o WCD e por isso, né? No sentido assim, o mérito, assim, né? Tipo assim, é uma questão de reconhecimento de um valor, de uma qualidade. Não é assim, porque você fez algo e você ganha de presente uma outra coisa. Não. É porque você se dedica, você tem E eu acho que as pessoas às vezes confundem muito isso, né? No poder público acontece muito isso. Às vezes a pessoa é muito engajada socialmente, aí ela é convidada, por exemplo, a ser um secretário, a ser ou acaba sendo um vereador, alguma coisa, e a pessoa fala, então fez tudo aquilo para conseguir o cargo. Não. Né? A pessoa acabou chegando ali naturalmente por uma trajetória. Consequência natural da Pois trajetória. é. Eu preciso só fazer um adendo aqui, e é um reforço que eu acho que é muito bacana de ser feito, é a figura a pessoa da Fernanda Gripe. Sim, Fernanda é uma parceira incrível, né? Porque se ela tivesse fechado aqueles olhinhos dela pro WCD, provavelmente o WCD poderia acontecer, obviamente, através da iniciativa de outras pessoas. Mas foi o Sebrae é parceiro dela, desde a primeira edição até hoje. Esse ano ele ainda é, né? Também foi no ano passado de outra maneira, mas foi, né? Reforçando o que a Bianca falou, eu falo da Fernanda, falo da instituição que a Fernanda representa, que é o Sebrae, falo da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo e falo também da TV Zoom. Né? São instituições e entidades que há muito tempo trabalham diuturnamente em prol do desenvolvimento, do fortalecimento da cidade, tanto dos setores tradicionais quanto da busca dessa estratégia de inovação, de criatividade. Sim. Então, sem essas instituições, né? E sem essas pessoas-chave, hoje na Cianf, o Roosevelt, enfim, a equipe aqui, Salvador, todos os profissionais, isso é fundamental e a gente acaba conseguindo fazer também uma conexão com esse movimento mais amplo em prol da inovação. Sim. Tanto que a gente tem o nosso ecossistema, o Inova Frivale, que tem uma associação, parte da diretoria ajuda desde as primeiras edições, enfim, então tudo isso vai se entrecruzando e são redes dentro de redes, o que né? você chama do arbóreo, né? Rizomático, enfim, os conceitos que a gente a cidade vai se fortalecendo e visualizando novas oportunidades, além dos setores tradicionais da economia, que são muito importantes. A cidade vai entendendo outras vocações, né? Isso. E aí, vamos fazer um salto aqui. Bianca falou que ela fez ela e mais 6 pessoas ali no dia. 78 atividades. E aí isso, assim, claro, isso tem toda uma carga de... Não façam isso em casa. Não façam, não tentem fazer isso, crianças. Né? Tipo assim, claro que isso, assim, ao mesmo tempo que é um grande desafio, é um grande fardo também, cansativo e tal, mas também é um mérito porque demonstra assim, caramba, deu conta. Mas ninguém tem que trabalhar no lugar do sacrifício. Aí eu quero fazer um salto para ver como que a cidade entende, né? Porque aí a gente vai pular para 2025, um ano depois. A gente vai ver um salto quantitativo e qualitativo, porque aí tiveram pessoas que permaneceram de 2024, isso gera qualidade, porque vem de aprendizado, mas ao mesmo tempo a gente tem um salto quantitativo em termos de pessoas interessadas em serem voluntárias, em serem inspiradoras, porque eu acho que isso também vai mostrando, depois eu vou falar agora também esse outro salto, como que a gente vai vendo uma crescente, porque isso significa que a cidade vai abraçando, vai entendendo e quer participar. Né? Vai enraizando. É importante até para abrir a fala do Marcelo, que eu acho que vai ser importante, é que eu quando eu cheguei, como eu não tinha relações aqui, então era difícil você chegar, quer ser co-líder comigo? Não é questão de não só centralizar para sair certinho, sabe? Era responsabilidade porque eu tinha uma instituição confiança, né? Como atrás, é que você vai confiar em pessoas que você não conhece às vezes, que aportou a grana para o festival né? sair, eu não posso, né, pisar fora da linha. Tem uma responsabilidade maior. É uma responsabilidade muito grande. E assim, todos vocês dois assinaram o contrato, tanto quanto eu assinei o contrato. Em termos de responsabilidade. Em termos de responsabilidade, então, quando você fecha, você assina o contrato, então a coliderança, na realidade, os colíderes, os inspiradores, os voluntários, eles não têm o mesmo peso de responsabilidade que nós, líderes, temos. Né? Quem assina para o uso da marca, quem assina para realizar o evento, quem fala pelo evento, quem está através do evento somos nós que assinamos o contrato. Se der algum problema, quem responde somos nós. Quem responde né? somos nós. Então, assim, dividir isso com outra pessoa, tipo assim, era dividir as dores e as delícias, né? Então, eu falei, não, deixa eu caminhar de acordo com o que eu posso também realizar, fazer. Graças a Deus foi um sucesso e isso gerou, eu acredito que por ter feito, né, vamos dizer, no flow, né? Fecha a inscrição, vambora, fechou, vambora, e vamos assim, né? E fazendo por etapas, que é um modus operandi, todo mundo que não participou, porque eu fui também um pouco rigorosa com relação à curadoria, eu permiti o maior número de pessoas possível, mas a gente tinha uma trilha também, né? Não, e até porque hoje, por exemplo, que eu estou fazendo o programa, vocês têm uma ideia, você fez 78 atividades.
Ano passado você foi... A gente fez 60 e poucos, mas na prática criando trilhas para poder incorporar outras quase então a gente 50. Então a gente botou muito. Esse ano eu tô fazendo 39 com umas poucas ativações a mais. Ou seja, vamos falar que a gente tá fazendo 40. E por quê? É aprendizado com esses dois doidos. Porque é uma loucura fazer 78 atividades. É uma loucura fazer quase 100 atividades em 5 espaços. Então a gente vai aprendendo, né? Assim, e vai entendendo. E a gente já vai falar que essa estratégia sua também foi ousada, mas ela foi também muito importante para ainda dar uma expandida, para que a gente possa hoje ter uma expansão de qualidade. Né? Então, primeiro a gente teve uma expansão, um crescente, a gente tem uma expansão de qualidade, e o que vai ser depois a gente vai falar, e também é o devir, é o momento de quem vai estar, é o perfil de quem vai liderar, enfim, aí é uma outra história, né? Acabou coincidindo com o meu último semestre como professor universitário na Estácio, e no finalzinho de 2024, quando eu fui confirmado como líder, eu conversei com a então coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, a professora Camila Taide, e a universidade ela vem expandindo as disciplinas extensionistas, se haveria possibilidade de me colocar como professor de uma disciplina extensionista que dialogasse com o evento. Tinha uma disciplina, Planejamento e Organização de Eventos, com 30 alunos posteriormente matriculados. Desses 30 alunos, mais da metade se envolveu diretamente nas atividades de divulgação, comunicação, e até hoje, alguns deles até hoje permanecem. Então isso ajudou muito na divulgação. A estratégia de você envolver uma instituição de ensino, um corpo de alunos, uma prática menos teórica, mais prática, obviamente, mais pedagógica, enfim. Então isso ajudou demais. A sua presença como co-líder, né, foi extremamente importante para essa descentralização, principalmente o Lumiar São Pedro e a Usina Cultural Energisa. Eu já conhecia o trabalho da Usina Cultural, mas não tinha conexão direta com a Mariana Pietromon. Você já tinha essa. Então você foi a pessoa que foi nos ajudando a enraizar, fazendo as mediações. Então, como é que isso é legal, né? Mas você vê como é que é legal, né? Porque, por exemplo, você foi uma pessoa que ajudou a Bianca também criando conexões. Aí, por exemplo, eu chego e te ajudo a criar outras conexões que você precisa. Né? Esse ano tiveram várias pessoas que me ajudaram a criar outras conexões. Então a gente vai vendo que é uma rede que vai se expandindo, vai se fortalecendo, né? Vai se consolidando. Também ela vai se mantendo. Né? Então, por exemplo, a gente está falando do ecossistema de inovação. Né? Vários, digamos, atores, vários articuladores do ecossistema colaboraram muito na articulação institucional para que eu abrisse contatos e frentes com isso, né? Com outras pessoas que você vai trazendo, outros parceiros. Então, a gente vê como que a colaboração do evento, ela transborda o próprio evento, né? A colaboração ela vai virando uma prática. Né? E no caso da Bianca, propriamente falando, tem uma frase que eu sempre falo para os meus alunos: não há uma segunda oportunidade de você causar uma boa primeira impressão. Quando ela traz o evento, sendo uma pessoa que ainda não tinha essas conexões, se ela não entrega com a qualidade que ela entregou, ela poderia não ter conseguido entrar na cidade, né, com as possibilidades todas que ela construiu. Então ela entregou um excelente evento, causou uma excelente, boa primeira impressão, e com isso o evento em si ele foi também se desdobrando. Né? Pois é. E aí, por exemplo, é isso. Aí você vê pessoas que vão chegando, vão fortalecendo, né? Você teve uma equipe já de co-líderes, teve um número de voluntários que eu não me lembro agora quantos voluntários a gente teve, mas a gente teve um número muito maior do que 6, né? Vamos falar aí talvez, sei lá, uns 30 voluntários, mais talvez. 40, né? Que é mais ou menos também esse ano a gente teve foram 69 inscrições de voluntários. Claro que a gente sabe que nem todos ficam, muitos se inscrevem, mas depois desistem ou vêm, mas então assim, a gente hoje está trabalhando com um número também de em torno de 40 e pouquinhos voluntários dentro de escalas e frentes diversas. Então a gente vai vendo como é que a coisa vai expandindo, né? E expande justamente por isso, porque as pessoas vão vendo valor na experiência, né? Não é conceito de criatividade, não é conceito de evento. Exato. É relação humana. É sobre isso, eu acho, né? Eu acho que a gente vai construindo redes de relação, né? O maior legado, eu acho que hoje a gente pode, ainda mais falando, eu falei, né, na abertura, sobre tecnologia, né? A gente fala demais de tecnologia, eu leio muita coisa sobre tecnologia e é desesperador como que as pessoas estão perdendo a fluidez na comunicação, no sentido de se relacionar, no sentido de entender do quão é importante e que é de fato isso que vai salvar a gente de um futuro de presença de máquinas. Não estou falando aqui de algo intangível, não estou falando de o exterminador do futuro, não. Estou falando de coisas que vão permear o nosso futuro, né? Que é você falar com a Alexa como se você estivesse falando aqui, né? A gente já faz isso, eu já faço isso no meu dia a dia. Mas a
interatividade e as conexões que elas são feitas no contato humano, isso ela não pode ser perdida. Eu acho que um dos maiores legados do World Creativity Day é você, através dos talentos, através das suas potências, e Nova Friburgo é um lugar muito potente nesse sentido, de um celeiro de talentos, e isso é um fato, de você oportunizar que as pessoas não falem da criatividade de uma forma convencional. Então, eu vou pedir para você segurar esse tema aí. A gente vai fazer um intervalo agora para o pessoal de casa poder beber uma água, dar aquela esticada na perna, respirar. Pegar um café. A gente vai voltar falando do tema do evento esse ano, que fala sobre esse impacto. A gente vai falar sobre a criatividade como essa habilidade necessária a ser desenvolvida e trabalhada no sentido mais amplo, que é o que a gente faz, que é sobre o propósito que a gente tem feito. E falar do que fica e o que tem ficado, né? E o que a gente está desenhando aí para os próximos passos. Então, é isso, fica com a gente. Esse aqui é o podcast especial do Dia Mundial da Criatividade, World Creativity Day, o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. A gente já volta. Vem aí o Dia Mundial da Criatividade. De 21 a 23 de abril, Nova Friburgo vai sediar o maior festival colaborativo do mundo. Serão dias de oficinas, palestras, experiências e encontros que conectam arte, tecnologia, inovação e empreendedorismo. E o melhor, as atividades são gratuitas e abertas ao público. Então, não esqueça, de 21 a 23 de abril, World Creativity Day em Nova Friburgo. As inscrições já estão abertas. Participe com a gente. Apoio TV Zoom. É isso aí, espectador da TV Zoom. Estamos de volta aqui com um podcast especial do World Creativity Day, o Dia Mundial da Criatividade, o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, que está acontecendo em Nova Friburgo, nos dias 21, 22 e 23 de abril, aqui no Ecossistema Criativo ARP. E hoje eu estou aqui conversando com a Bianca Mota, que trouxe o WCD para Nova Friburgo em 2024, com o Marcelo Verli, que seguiu o legado liderando a edição 2025, e eu sou o Beto Grilo, líder da edição 2026, estou aqui segurando o bastão, né, desse revezamento, desse evento que é um evento incrível. A gente está no primeiro bloco, a gente falou muito da história, como ele chegou, o que ele representa, e a Bianca estava terminando ali o bloco falando sobre que é muito mais do que um evento, é sobre conexão de pessoas, é sobre construção de vínculos, que é uma das coisas que norteou muito a construção dessa edição da programação. Hoje, né, a Organização Mundial da Criatividade, no processo que eu estou passando aí de formação, de liderança, isso foi muito abordado. A própria WSO falou que é muito mais sobre qualidade do que quantidade, ou seja, a gente não está preocupado com números expressivos de pessoas, uma programação super extensa, mas é sobre a qualidade do que a gente está construindo, né? Do pertencimento, vínculos, que as pessoas tenham tempo de digerir tudo isso, que elas possam, né? A gente sabe que a gente está num mundo com muito conteúdo, né? Muita conexão com a tecnologia, com as redes sociais. A gente está também num momento que a inteligência artificial está numa exponencial aí crescente, então a gente vê que isso está transformando muito, né? A própria WCO tem sido chamada, isso é uma fala do Lucas Foster, né? Que é um cofundador aí da organização. Ele fala que a WCO tem sido chamada para um lugar que nunca tinha sido pensado, que é pensar o humano nesse cenário e como que a criatividade vai ajudar o humano a não perder propósito e relevância, né? Então eu queria retomar nossa conversa a partir desse ponto, né? Do que você estava falando, também ou escutar o Marcelo nesse lugar também. E aí, a criatividade, qual o papel dela nesse mundo de transformação, como ela vai ajudar a gente a isso, né? A gente seguir relevante, construindo vínculos, saúde mental, né? Territórios que também se desenvolvam a partir de lógicas, né? de saúde, né? De regenerativo, né? Ambientalmente ali regenerativo, socialmente justo, enfim, né? Quem quer começar? Para aí, para mim. Então vamos lá, começa você, que você já estava nessa reflexão, e aí a gente então vai. Vamos lá. Para mim, né, o futuro sempre foi humano. A gente vem aí com esse adensamento tecnológico e nunca se falou tanto que é uma fala que eu tenho sempre, né, do futuro ser humano. Eu sou designer de formação e quando eu falo em design, a gente sempre lê nas bibliografias, e eu sempre tive uma implicância com esse conceito, que é design centrado no ser humano. Uhum.
uma visão muito antropocentrista, né? Como se a gente estivesse deslocado de todo o resto, né? Quando não é. Até que um dia eu estava na Hack in Rio e eu vi o Fred Gelli falando que o design, o futuro é centrado na vida. Aí aqui muda tudo, né? Puff, caiu igual, né? Como uma luva. Então eu acho que o WCD ele segue esse escopo, né? Na vida das pessoas, no que elas fazem nos seus trabalhos, no que elas têm como experiência, no que elas querem criar em termos de experiência para o futuro delas. E a gente está aqui, a gente tá formando esse futuro de uma forma muito genuína, muito nossa, muito própria, né? Se você pensar em conceito, eu não gosto de trabalhar com conceitos assim soltos, né? Porque a gente está falando do design centrado na vida, das pessoas inseridas num contexto, numa comunidade, num território, né? Isso aqui é um território. E o próprio WCD, ele é um território temporário, flutuante, imaginário, né? Ele constrói uma comunidade que se conecta ali. E, enfim, ele é quase que um território que existe nesses dias e nesses meses que antecedem. E, claro, a gente vem a cada ano trabalhando para que esse território imaginário, essa comunidade, ele vá também se perpetuando pós, né, o WCD, mas ele acaba também trazendo um pouco disso. Exatamente. Né? E respondendo agora de forma bem exata a sua pergunta, eu acredito muito que a criatividade ela é aquele estado de flow, daquele... Qual o nome daquele psicólogo? Micael, aí o resto você não pergunta Mihaly. Gente, se eu estiver falando um nome... Sobrenome... Dá um Google aí, estado de flow, estado de fluxo. Estado de fluxo, que é basicamente isso que a gente está vivendo agora. Sim. Isso é positivo, isso é criativo. Para Cacilda Becker, né? Sim. Então a gente está falando de estado de flow. Merli, você teve dentro da universidade aí, né? Você acabou de falar que estava ano passado fazendo WCD dentro da universidade. Como que isso é hoje, por exemplo, dentro da universidade? A gente vai ter uma palestra hoje, aqui dia 22, às 17 horas. O professor Cláudio Fernandes vai estar falando, por exemplo, dos desafios para ser criativo e inovador dentro do ambiente acadêmico, que ainda é uma instituição que ainda está seguindo... legislações, regulamentações, né, que vêm, mas que precisam ser transformadas numa velocidade que talvez as instituições ainda não tenham compreendido, né, mas é uma habilidade fundamental, né, para o ser humano ser... a gente precisa agora cada vez mais acelerar esse desenvolvimento da criatividade, né, para poder justamente responder aos desafios. Né? Como é que você pensa isso? Eu fico pensando aqui, porque na verdade a gente vem há algumas décadas tentando requalificar o território, né? E diversificar as oportunidades econômicas, porque nós durante muito tempo, como cidade, nós perdemos muitos talentos que buscaram suas formações técnicas e superiores em outras cidades, outras regiões, e muitas vezes passavam o restante da sua vida lá, voltavam no período de aposentadoria. E nós tivemos um movimento que a própria Cianf e o Sebrae tiveram uma atuação, o poder público também, que foi a ideia de visitar polos tecnológicos para trazer essa proposta para a cidade. E aí se identificou o básico, não tínhamos formação na área. Né? De lá para cá a gente conseguiu fazer muito isso. Né? Hoje nós temos, com raríssimas exceções, medicina, por exemplo, que existe uma promessa de um curso de medicina, mas ainda não chegou. Praticamente todas as grandes áreas do conhecimento nós temos formação aqui na cidade. Então nós à distância, né? Inclusive, né, nos tornamos também um polo EAD importante, e temos instituições como o ERJ, UF, Cefet, Estácio, a própria Cândido Mendes, enfim, são instituições que formam com muita qualidade, além dos EADs, e a busca de políticas públicas para fomentar inicialmente a inovação, a ciência, a tecnologia, para que esse reposicionamento pudesse acontecer. Estou falando isso porque eu acredito muito nas sincronicidades, né? Então, quando a gente passa a contar com a possibilidade da vinda de um evento que é uma plataforma de estímulo à criatividade, que dialoga diretamente com a inovação, com uma estratégia de desenvolvimento territorial, acho que esse é o ponto central, por isso que eu dei essa volta. Né? Não é um evento isolado, né? Ele vem, agrega tanto o evento em si, quanto a profissional que chega, outros profissionais que se aproximam, se juntam, e acreditam numa cidade mais colaborativa, mais cooperativa, em que o capital social, a confiança entre os atores seja ainda mais profunda, em que você perceba que nós juntos teremos muito mais potencial de realizar a plenitude do potencial da cidade do que de forma isolada
que muitas vezes foi característica da cidade. Então eu vejo o WCD como uma amálgama que faz essas conexões, aprofunda esses contatos, identifica e potencializa os talentos. Quantos talentos que a gente nem sabia que existiam, que surgiram nesses últimos anos. Não, inclusive, esse ano a gente está fazendo o WCD oficialmente dentro da Semana Municipal, né? Tem uma lei que criou Exatamente. a Semana Municipal da Criatividade e da Inovação. Então, quer dizer, a gente meio que Institucionalizou e ao mesmo tempo é um evento que ele já é, né? Tipo, a lei acontece depois, que ele já está acontecendo nessa semana, nesse dia, numa data, né? Que é comemorativo. Então isso também tem um símbolo, né? Tem uma simbologia nisso. A gente teve, por exemplo, a presença na abertura desse ano do secretário municipal de Cultura, que é onde é a pasta onde está a economia criativa. A gente teve a presença do secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, como o nome diz, é onde está a inovação. Eles vão ter uma conversa para a gente falar sobre a importância da política pública, né? Para a construção de caminhos, né? Através da criatividade e da inovação para a cidade. Então a gente vê que existe como você falou, né? O papel também disso, né? De ir agregando todos esses, digamos, esses entes. Né? Isso. E é um caminho sem volta, né? As cidades mais competitivas a nível internacional são as cidades que optaram por investimentos massivos em educação, ciência, tecnologia, inovação, economia criativa. É um grande pacote. E Nova Friburgo acordou para esse pacote e tem uma equipe, um grupo diferenciado trabalhando diuturnamente em várias frentes, e com algumas culminâncias, como o WCD eu vejo como uma grande culminância. Né? E vocês veem, assim, por exemplo, a gente tem, com a galera mais jovem, o pessoal que está nas escolas, os próprios estudantes universitários, a gente tem uma galera ligada nisso, né? Que talvez falte um pouco de oportunidade, e aí talvez o WCD seja essa vitrine, né? Seja essa oportunidade. Né? A gente, por exemplo, esse ano, acho que as 3 edições, né? A gente teve participação de estudantes, né? Universitários, técnicos, até das escolas, seja como público, como inspirador, né? Então a gente vê que também vai tendo uma percepção desse ambiente, digamos, mais formativo, né? Do papel da criatividade, né? Sim, uma coisa muito interessante que aconteceu em todos os anos é a presença não só dos estudantes da cidade, mas a gente também recebeu estudantes de fora. Isso é legal, né? A gente recebeu estudantes de Cordeiro, gente que veio de Cantagalo também dar uma olhada. A gente vai ter uma atração com crianças e jovens de Duas Barras, né? Isso é muito bacana. Que vão Embora participar. seja da cidade, mas a gente hoje especificamente, né, e acredito que nas edições anteriores também, pessoas lá da região de Salinas, do 3º Distrito, do Ibelga, Sim. participando das atividades desenvolvidas aqui. O Cefet, né? Isso. Teve uma palestra UF, hoje. o ERJ, sempre estão, né, junto, né? Isso. O que é legal também da fala de vocês dois é que os próprios atores, instituições que participaram dessas edições, né? Por exemplo, o Espaço ARP, que está, né, com a gente hoje, é um mantenedor, né? Um ator muito importante para esse movimento. Ele se reconheceu de uma outra forma. E transformou, né? Eles se reposicionaram. Se né? ressignificaram a partir do evento, porque como eles viram como que funcionou o espaço, porque a gente teve aqui robótica, Iaguara, não vou lembrar, gente, o nome de todas as robóticas que vieram para cá, mas enfim, aquele carro, Baja, da UERJ. Isso, da UERJ. Enfim, a própria atividade da professora Ana Moreira, que é o Ecoeduca, enfim, todos eles majoritariamente compostos por pessoas muito jovens, né? Ou se inserindo na faculdade, ou já terminando a faculdade. Então, assim, os blocos, andares cheios, assim, lotados. E isso foi muito impactante. Você vê que aquele território que às vezes você enxergava para uma determinada coisa, um determinado nicho, um determinado segmento, se agigantar, né? E se transformar, né? Sim. A partir da própria ocupação com outras atividades e com outro público. E né? o engraçado é o espaço não se enxergar dessa forma. Sim. Aí eu lembro que logo na minha... A gente tem o Prêmio Brasil Criativo, que acontece bienalmente. Bienal, né? E eu lembro que eu vi lá a inscrição, eu fiquei olhando, olhava para o espaço. Falei, não, vou inscrever inscrevi o espaço. Daqui, o Espaço ARP. Peguei o portfólio deles e tal, botei lá, fiz inscrição. Aí eu lembro que na época, quando eles fizeram, eu fiquei assim, meio que vendo, né, como que estavam as fases e tal.
E foi uma grandíssima e grata surpresa saber que no estágio em que eles se encontravam, eles já disputaram espaço, foram lá para as cabeças. Sim. A ponto do Pedro e da Letícia saírem daqui e irem lá para São Paulo. Sim. Sabe? E isso é muito gratificante. Você vê que as pessoas começam a se enxergar, não só as pessoas, né, mas as instituições enxergando outros papéis, possibilitando outras possibilidades, né? Vendo outras possibilidades. Eu acho que também vai induzindo. Então, por exemplo, quando um espaço aqui como, né, esse ecossistema criativo da ARP, né, ele se entende como um ecossistema criativo, né? Porque antigamente eles se viam como empreendimento imobiliário, se viam como ecossistema criativo. Sim. Isso começa, obviamente, a atrair mais criativos aqui para dentro, não necessariamente como pessoas que estão permanentemente aqui, mas as pessoas começam a enxergar nesse território um espaço de realização da criatividade, onde ela pode vir executar o seu projeto criativo, mesmo que temporariamente. Muitos artistas, né? A gente tem eventos de diversos âmbitos, até de outras instituições que acham espaços aqui para realização, né? E aí o tema do negócio também. Oi, pode falar, fala. Até em termos de negócio. Até em também. termos de negócio Você não vê também. a Cooperativa Macuco como que ela colocou a loja dela aqui. Pois é um reposicionamento Montal, também. Né? Café Montal. É um reposicionamento, porque a Macuco ela deixa de se ver só como uma cooperativa de produção e ela se coloca como um conceito, né? Isso. Uma leiteria, uma loja conceito. Uma loja conceito, né? Isso é criativo também, né? Isso entra design, isso entra... Né? E interessante que aqui a gente teve o início da industrialização de Nova Friburgo, né? Aqui porque a gente está, a TV Zoom está aqui dentro do espaço ARP. Então eles industrializam a cidade, trazem energia elétrica, impactam, né, segmentos diversos, começam um processo de reinvenção a partir dos anos 2000, aprofundam a partir de 2011, 12, pós-tragédia climática, e de 2016, 2017 entram num ciclo de diversificação e de identificação do seu branding, da sua grande marca, né, do seu grande legado. E aí, ao invés de somente, como se fosse somente, né, um empreendimento imobiliário multiuso, se torna um território criativo que contribui para o reposicionamento da própria cidade no mercado das cidades. Olha só que interessante então, o simbolismo disso. Se em outro tempo eles ajudaram na industrialização, né, fabril, hoje eles estão ajudando na indústria criativa, né, no desenvolvimento na cidade dessa indústria criativa, também na requalificação urbana em algum nível, porque também vai induzindo o entorno, né? As pessoas também começam a entender e começam a ver, pô, isso aqui dá para virar... Dá para fazer, dá tem outros espaços que começam também a se ver diferente, porque, pô, se ali pode, eu também posso, né? A gente vai vendo outras instalações de inovação, né? de criatividade, né? Eu acho isso... Porque, assim, o tema do evento esse ano cada ano tem um tema, né? O WCD. Esse ano o tema é reconhecimento global, impacto local, justamente porque o Brasil é mundialmente reconhecido como um país mais criativo. O Lions Cannes, ano passado, reconheceu o Brasil como o país mais criativo, né, do mundo. Alguns meses depois saiu o relatório PISA, a gente está numa posição muito ruim em termos de educação criativa, e a gente precisa refletir isso, né? Como que a gente é o país mais criativo do mundo, mas como que isso está chegando nos territórios? Qual é o impacto que a gente está deixando? Então, isso norteou a construção, por exemplo, esse ano da nossa curadoria, da nossa programação, né? A nossa programação esse ano ela começa como a criatividade como expressão, porque é o que todo mundo, quando você fala criatividade, primeiro entende, né? A criatividade é arte, é estética, é a expressão da pessoa, da essência. Então, vamos falar disso. Segundo dia, a gente vai para a educação criativa e o desenvolvimento de habilidades, porque a gente acabou de falar aqui, pode falar mais sobre o quanto que essa é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver, porque também durante muito tempo se pensou que existiam pessoas criativas e outras não, e isso criou uma certa elitização da criatividade, né? De que algumas pessoas poderiam se desenvolver a partir da criatividade e outras não, e a gente sabe hoje que não é isso. E o nosso terceiro dia a gente caminha para caminhos de futuro com a criatividade, né? Então, assim, como que a criatividade ela pode realmente desenhar futuros para esse território, no caso a gente está falando aqui de Nova Friburgo, mas a gente poderia estar falando de um bairro, a gente poderia estar falando do estado, a gente poderia estar falando até do Brasil, enfim. Então, assim, a gente falou desse indutor, né, que é a ARP, mas a gente também vai sentindo que a gente tem outros, né, dentro da cidade a gente tem outros territórios que vão acontecendo, a gente tem outras ações que vão impactando, né, como que os próprios criativos, né, como que as soluções, né, elas vêm muitas vezes dos territórios, né. Eu acho que isso é legal a gente percebeu. Por exemplo, você falou do IBELGA, né, que é a escola que está lá em Salinas, escola Pedagogia da Alternância. Salinas e Vargem Alta. Né? E Vargem Alta, que estão em distritos rurais, né, de Nova Friburgo.
trabalham com jovens, e quanto de inovação, de criatividade está surgindo ali, né? Eles estão pesquisando, os alunos desenvolvem pesquisa, desenvolvem projetos, muitos ligados à transição, por exemplo, agroecológica, né? Então estamos falando de regeneração, né? O próprio Cefet, hoje, né, teve um painel dos estudantes na programação do WCD, falando de automação para projetos ligados à criação de tilápia, automação de sistemas de irrigação, falando de a tecnologia ajudando no monitoramento de rios, que é uma coisa importante aqui para a gente, né? E falando de robótica. Então, assim, a gente vai vendo como que também essas coisas podem ser aplicáveis no território, né? A gente não está falando aqui só de um conceito abstrato, né? E as pessoas estão se conectando, né? Muitas vezes você tem ali os grupos de 20, 30, 40, 50 pessoas, algumas apresentando e outras assistindo, e daí você acaba estabelecendo conexões, identifica uma oportunidade, uma demanda, vai fazendo essas vinculações, e com isso você vai gerando mais resultados, né? Vai aproximando, no caso da academia, a parte teórica do campo prático. Não à toa que eu falei das disciplinas extensionistas, como ajuda você a fazer entregas reais, promover inovações, né? No caso do IBELGA, duas grandes iniciativas, né? Os projetos de conclusão de curso, que eles fazem projetos práticos, nessa linha do que você acabou de falar, e parte dos alunos que veio hoje são alunos que estão envolvidos na criação do chamado IBELGA Protagonismo Juvenil, que é uma espécie de empresa júnior dos alunos do ensino médio do Rei Alberto lá em Salinas, que já tem inclusive como um dos seus clientes o sítio Aquotirene. Sim. Né? Então que você vai fazendo essas conexões, e isso vai gerando resultados que você muitas vezes você não consegue nem não só não prever, como não consegue identificar a amplitude, até o alcance. Vai muito além do que a gente imagina, né? Sim. E a gente vê isso também acontecendo. A gente falou de empresa júnior. No ano passado a gente teve a presença também da empresa júnior da Serra Júnior Engenharia, né? E teve a Serra Júnior da UERJ. E a gente teve também uma de comunicação que é da Estácio de Sá. Lá uma agência de comunicação que é uma empresa Sapiens. Estou pedindo ajuda aos universitários aqui. Que estão aqui. E na primeira edição a gente também teve presença, né, da universidade. Né? A gente teve empresa júnior, a gente teve os projetos de pesquisa e extensão da UERJ. Perdão. O Minibaja. O Minibaja. A gente teve os 5 projetos de pesquisa e extensão da UERJ, estiveram desde o primeiro WCD. Interessante o Minibaja, né? Porque ele faz uma exposição numa outra cidade, numa outra região, mas não tinha tido a oportunidade de fazer essa exposição local. Olha. E aí ele passa a ter essa oportunidade. Né? Ficaram uns 3 dias. Pois então a gente vai vendo também esse papel de articulador, né, do WCD, assim, com o poder público. A gente falou de política pública, a gente fala de como ele colabora também para a transformação do ambiente acadêmico, né? É um tema muito transversal, né? E assim, ela vai sendo diluída de uma maneira muito curiosa aqui em Nova Friburgo, voltando ao gancho, né? De como que Nova Friburgo se comporta hoje com relação ao WCD. É muito importante, porque as pessoas hoje elas entendem melhor o conceito de colaboração. Eu acho que isso também é algo que... Pelo menos quem está mais proximamente envolvido. Mais próximo, né? De que a gente aqui está fazendo um evento de uma maneira muito voluntária, de que as pessoas estão ali para colaborar com as suas expertises. E assim, colaboração também é um excelente mote para a criatividade. Sim. Cocriação, colaboração, cooperação. E assim, como a gente está falando de criatividade, quanto mais diverso o ambiente, mais colaborativo, mais inovador ele é. E mais sustentável, né? E mais sustentável. Porque a gente vê que um ecossistema natural, por exemplo, para ele ser sustentável, ele precisa de diversidade. Sim. Se você só tem ali 1, 2, 3 tipos de espécies, né, ele não é sustentável. Né? Exatamente. Então a gente está falando de diversidade no sentido mais amplo, né, de tamanhos de projeto, de tipos de perfil de pessoas, enfim, de faixa etária. Então a gente está falando realmente de algo que é muito inclusivo, né? Sim. E que conecta, tem que ser conectado, né? Porque se não tiver fluxo, né? Que a gente falou aqui do flow, do estado de flow, né? Se a gente não tiver fluxo de ideias, fluxo de recursos, e aí também a gente pensa isso, né? Como que a gente viabiliza um evento desse tamanho, envolvendo tanta gente, e que eu, por exemplo, esse ano que estou mais envolvido diretamente, né? Estou assim, com todas as frentes do evento, a gente percebe como que existem outras economias que fazem tudo isso acontecer, e que se a gente consegue expandir isso para a cidade, a gente também consegue avançar em muitas coisas, né? Porque a gente não está falando só de uma economia monetária, né?
gente está falando da economia da experiência, pessoas que chegam doando Capital experiência, social. capital social, né? Essa coisa das conexões, possibilita, traz ali uma pessoa que pode participar do evento, traz uma pessoa que pode abrir uma porta, que pode disponibilizar uma estrutura, um espaço. Então a gente vai também falando, vai tendo também uma ampliação, né, do conceito de economia também, né? E aí quando a gente sabe, não é só a economia criativa, né, mas ela é colaborativa, né? Ela é solidária. Teve até um tema que foi trazido pela professora Irene Blank, Sim, que é a economia prateada, Sim. né, que começa a ganhar cada vez mais relevância, repercussão, até porque a nossa pirâmide demográfica está mudando, as pessoas estão chegando a idades mais avançadas com mais qualidade de vida, com maior tempo, né, até mesmo num ambiente em que você tem cada vez mais esses dispositivos tecnológicos, você vai requerer menos o esforço físico e aí você vai requerer mais intelectualidade, mais experiência, mais conhecimento. E aí aquele preconceito que é considerado idadismo, ele vem sendo combatido pelo que ela própria apresentou, e vários autores têm falado, do anti-idadismo e o estímulo à economia prateada. Então, um tema que talvez há 2 anos, 2 anos e meio, você não estivesse em pauta no geral e menos ainda no local. Então, são temáticas, intergeracionalidade, e que é o que acontece, né? A gente está aqui mesmo, a gente tem pessoas de várias gerações, os grupos que estão participando, co-líderes, voluntários, enfim. Então, é uma experiência muito, muito rica, né? E muito impactante. Hoje, né? O próprio Gilvan, né? Exatamente. E o que é legal também é que esse ano a gente criou aqui um espaço que ele é bem colaborativo e bem aberto, que é a possibilidade das pessoas fazerem rodas de conversa espontâneas. Tem uma agenda aberta, Achei fantástico. a pessoa isso. pode ir ali, ela escreve o tema que ela quer, a hora que ela vai estar ali, e ela pode convidar amigos, pode ser umas pessoas que estão ali. E hoje uma das rodas de conversa foi depois da palestra da Irene, que as pessoas que seguiram ali falando. Né? Elas seguiram... Saíram do Sebrae, vieram andando e foram para ali. E com certeza, aí, por exemplo, tinha um grupo de mulheres que são jogadoras de vôlei e são amigas. 55 mais. 55 mais. Aí a Irene, que era palestrante. Aí tava a Luciana daqui da TV Zoom, parou ali. Aí a Letícia, que é aqui da ARP, parou ali também. A Leca, facilitador. Então já tava indo ali. E aí eu escutando, passando ali, parei um pouco para prestar atenção, já estava ali surgindo um projeto junto, né? Então isso é muito legal, né? Vamos fazer um jogo de vôlei junto com o pessoal da dança, porque a Leca dança também com mulheres que são 45, 50 a mais. Então isso é muito legal do evento, né? E quando eu falo de ecossistema, dessa interligação, a Irene foi nossa aluna do curso de Políticas Públicas no Polo de Extensão da UERJ, por conta dessa participação. Ela que é uma grande referência na cidade. Ela se integra ao Inova Free Valley, que é o nosso grupaço de WhatsApp, que tem mais de 1000 pessoas, e aí volta e meia ela interage, identifica temas, tem pessoas de outras cidades que tratam essa temática também, como por exemplo o Sérgio Taldo de Petrópolis, e aí você vai fazendo essas conexões, cada vez mais se fortalecendo, e aí culmina com essa iniciativa, com essa atividade que não só aconteceu no Sebrae, como teve desdobramento nesse café. E é isso, mais do que a atividade em si, vai gerar legado, vai gerar resultado, vai gerar projeto, vai gerar continuidade. E acho que gera o que a Bianca estava falando, que é sobre vínculo entre as pessoas, né? É o humano aí, né? Porque ali eles estão construindo relações, né, cara? E é o que vai mover, né? É o que acho que vai sustentar, né, na verdade, o futuro, né? Eu gostei muito de você falar, e eu queria entrar nesse tema agora, porque a gente daqui a pouco, nosso tempo está se esgotando. Já? Passa rápido, a gente tem muita coisa para falar. Como vocês veem o futuro a partir de tudo isso que a gente vem construindo? Ou a partir de tudo isso que a gente está colaborando na construção, né? Pode passar. Não, a gente vai fazer uma provocação que a gente é bom nisso. Então, assim, sabe, a gente amanhã, dia 23 de abril de 2026, é o último dia dessa edição do WCD, né? Parece que foi outro dia que teve a edição 2025, parece que foi outro dia que teve a edição 2024. A gente sabe que a nossa percepção de tempo está muito acelerada, né? O tempo, todo mundo tá sentindo, né? Essa aceleração. Quando você vê, acabou um ano, quando você vê, né? Passaram 2 anos, passaram 3 anos, mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente vai vendo coisas florescendo e elas têm um ritmo também natural, que é o ritmo mais orgânico e mais da dinâmica da sociedade, do humano. Então, assim, né, vamos falar um pouco disso, assim, como que vocês acham, como vocês veem, né, que tudo isso que a gente está fazendo, como isso segue, como isso pode seguir, né, ou qual é a inspiração de vocês de futuro, como é que vocês sonham esse futuro? Como a Bianca comentou, né, da importância do humano e da vida, nada vai acontecer se não for por intermédio das pessoas, né? Então, pessoas que estiveram na primeira edição, que estiveram na segunda edição, que estão nessa edição, elas se tornam, pela experiência vivida, agentes indutoras de uma alteração, de uma forma diferente de trabalhar, de agir, de contribuir, uma forma mais
co-criativa, mais colaborativa, mais cooperativa. E aí elas vão identificando quais são as oportunidades das suas melhores contribuições, né? A gente continua trabalhando, e quando eu falo continua, porque isso vem de longa data, mais de 30 anos, para que Nova Friburgo, além do polo metal mecânico, além do polo têxtil e confecções, além do polo agrícola, além do polo turístico e gastronômico, se fortaleça como polo tecnológico, como tem acontecido, por exemplo, no setor de tecnologia de informação e comunicação, e que isso também se expresse de uma forma cada vez mais forte na economia criativa, incluindo o fato de a gente já ter políticas públicas, instituições diversas. E eu me lembro, na época do mestrado, uma frase de um professor que me marcou, eu nunca mais esqueci, que a verdadeira transferência de conhecimento acontece por meio da circulação de pessoas. Sim. Então, para você poder fazer essa requalificação, esse desenvolvimento, isso vai depender fundamentalmente das pessoas, das suas experiências, dos seus conhecimentos, da sua capacidade de trabalhar em equipe, e a gente conseguir continuar contando com o apoio de grandes instituições centenárias, como, por exemplo, a ARP e tantas outras que têm um compromisso com o desenvolvimento da cidade e da região, até porque tem esse outro aspecto. Nós não somos só Nova Friburgo, nós somos polo de uma região. E quem olha de fora, a gente que está dentro, a gente fica assim meio agoniado, meio angustiado, porque a gente acha que a gente está muito longe do mínimo que a gente considera ideal. Mas quem está olhando de longe, de outra cidade, caramba, como é que vocês estão organizados? Como é que avançou? Olha o WCD de vocês, olha o Inova Free. Mas a gente sabe que a gente não precisa avançar muito, fazer um dever de casa cada vez mais efetivo para profissionalizar mais, para que a criatividade, a tecnologia e a inovação sejam expressões que realmente impactem o nosso cotidiano e transformem a nossa realidade. Incluindo a perspectiva de você poder fixar, reter os talentos que estão sendo formados hoje aqui. Maravilha. Que a gente supriu a carência da formação, mas a gente perde muitos talentos por falta de oportunidades. Eu vejo como uma grande estratégia nessa direção. E você, Bianca? É uma pergunta muito complexa, né, Beto? Porque a gente não está falando só do comportamento habitual do friburguense. A gente está falando de uma cultura de transformação. Então, eu vejo o WCD como um movimento vetor de transformação. Incrível. Também vejo assim. Eu percebo assim. Porque aqui você não conecta só as ideias, você conecta possibilidades, né, de negócio. Aí estava uma pessoa conversando que tem um negócio tal, mas que o outro negócio se complementam, né? Eu acho que a gente conecta a possibilidade de existir, sabe? Sim. Que a pessoa encontra aqui um espaço para existir, né? Pro campo filosófico. Sim. Não, porque eu acho que é isso, é multicamada, né? Acho que tudo isso aqui é muito multipotencial, multicamada. Isso. Né? Não é uma coisa plana, né? E é importante porque é um movimento contrário do que a gente vem percebendo em termos de mercado, né? Sim. Porque a gente fica cada vez mais individualista, isolado. A gente passou por uma pandemia justamente para a gente aprender que a gente tem necessidade do contato, do toque, da relação, porque isso são coisas inerentes do ser humano. É verdade. Né? E acho que o futuro ele é muito na transformação. Eu não vou falar retardar a tecnologia, porque eu como entusiasta da tecnologia que sou, não sou da área da área tecnológica, eu não acho que as tecnologias que vêm avançando, que elas são ruins para a gente. Eu não vejo isso. O ruim é quando você não sabe utilizar da maneira correta, quando ela não tem uma norma, não tem algo que você tenha tangibilidade para uso. Tá, o que a gente estamos usando a IA, por exemplo. Sim. Vamos a IA de que jeito, de que forma? Tá legal? Tá direito? Não tá. Não tá. Né? A gente tem várias implicações aí para o futuro para a gente pensar. Esse momento que a gente está agora é vetor de transformação porque faz a gente se entender enquanto ser humano, nosso papel enquanto, digamos, pessoas que não vão exterminar as outras. Porque quer queira, quer não, se a gente vive isolado, se a gente não cultiva a relação, se a gente não cultiva o senso de coletividade, que é o que fez a gente evoluir enquanto ser humano, vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil. Então, eu acho que é o vetor de transformação, o senso de coletividade, sabe? Maravilha. Gente, nosso tempo esgotou, a gente já até passou. Passamos. Mas é isso, a gente tem essa conversa não para aqui, o WCD não se esgota nessa edição, né? Então, a gente vem de longe e vai para longe com tudo isso que a gente está fazendo. Eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês de estarem aqui. Obrigada. Todo mundo está fazendo mil coisas, a gente está no meio do evento também, super envolvido. Marcelo, despede aí do pessoal, muito grato.
Agradecer demais aí, Beto, Bianca, e agradecer a todos e todas. E sigam lá o Instagram Nova Friburgo Mais Criativa, sigam também o Instagram Inova Frivale, sigam o Instagram CMCTINF, que são instrumentos de transformação da cidade. Maravilha, Bianca. Muito grato pela sua Beijo, participação. siga o meu canal no YouTube. Fala aí. Não, mas fala aí, se você tiver sua rede social. Não, sério. Não. É verdade, porque o pessoal, às vezes vai ter uma galera que quer interagir com você. Eu acho que é importante a gente seguir, né, as redes sociais do movimento, entender que a gente está num momento muito importante, né, não só de sensibilização humana, mas também de entender que criatividade ela é para todo mundo, né? Perfeito. É isso. Inclusão, isso. Fluxos Abertos. Muito grato. Bom, pessoal de casa, esse foi o podcast especial do World Creativity Day, o Dia Mundial da Criatividade, que está acontecendo em Nova Friburgo nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Eu sou o Beto Grilo, líder dessa edição, e tive o prazer aqui de conversar com a Bianca Mota, que trouxe o WCD para Nova Friburgo, Marcelo Verli, que foi o líder da edição de 2025. Segue a gente lá. Esse programa aqui, esse podcast, foi uma realização do Nova Friburgo Mais Criativa, em parceria com a Organização Mundial da Criatividade, com a TV Zoom e a ACIANF, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Muito grato por você ter assistido e até mais.